Continuamos o cenário político nesta segunda-feira conversando mais uma vez sobre Mossoró, cidade junina. Dessa vez com o secretário municipal de Cultura, Etevaldo Almeida, que está aqui explicando para a gente todo o planejamento e todas as expectativas em relação à realização do evento. Participe através do nosso Twitter, temos também o WhatsApp e o Instagram. Mas antes da gente voltar com o Etevaldo, a gente não pode deixar de falar sobre eleições, porque, Vonúvio, as movimentações estão acontecendo. Eleições 2022. O ex-ministro e pré-candidato ao Senado Federal, Rogério Marinho, do PL, cumpriu a agenda em Mossoró e recebeu apoio de pelo menos 9 vereadores. Em foto publicada nas redes sociais, Marinho escreveu, abre aspas, em Mossoró com vereadores integrados na reconstrução do RN e na continuação das mudanças no Brasil, fecha aspas. Os parlamentares compõem a bancada de apoio ao prefeito Alisson. São eles, da esquerda para a direita, na foto aí que você vê na tela, Ricardo de Dodoca, Genilson Alves, Uígenes do Gás, Naldo Feitosa, Costinha, Lucas das Malhas, Edson Carlos, Laurence Amorim e Raério Cabeção. Ali o Rogério no meio fazendo aquela tradicional foto do prefeito Alisson, Carol Ribeiro, do soquinho, né? Então, pelo que a gente está observando aí, com grande bancada governista, é possível que daqui a alguns dias o prefeito Alisson possa definir apoio aí ao Rogério Marinho nesta corrida ao Senado Federal. Diante desse apoio aí maciço para apoiar, para todos da bancada governista definirem esse apoio, com certeza essa conversa passou pelo prefeito Alisson Bezerra, pelo grupo do prefeito Alisson, para que eles estivessem ali. São todos muito alinhados com o prefeito Alisson Bezerra. Acho que é só questão de tempo mesmo. O prefeito está muito focado no Mossoró, cidade junina. Ele sabe da importância do evento neste momento para ele. Ele tem um compromisso de trazer um público recorde para o Mossoró Cidade Junina. 25 anos de evento, 2 anos sem acontecer o evento presencialmente. Para ele, eleitoralmente, é muito importante este Mossoró Cidade Junina. E aí, depois disso, certamente, ele vai anunciar esse apoio, porque não existe, não consigo visualizar um outro nome em que Alisson Bezerra possa negociar este apoio. Ou ele apoia o Rogério Marinho, ou ele não deve apoiar ninguém. Acho que ele vai sim declarar esse apoio, está quase certo, a Rogério Marinho, seguindo aquele caminho. Ele já tinha declarado o apoio ao então pré-candidato antes da desistência, Fábio Faria. Rogério Marinho é uma extensão ali daquele mesmo projeto, então deve ser dessa forma. Por falar em candidatos ao Senado, o pré-candidato ao Senado, ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, do PDT, estará em Mossoró nesta terça-feira, amanhã. Vem para entrevistas a jornalistas e também participa de programa na Rádio Difusora, na AM, a partir do meio-dia. Carlos aproveita ainda para visitar amigos e correligionários locais. De Mossoró, ele segue logo ali depois do almoço para visitas a outros municípios do Alto Oeste Potiguar, nessas andanças que já se começa a realizar nesta pré-campanha eleitoral. Vamos continuar, então, nossa conversa com o secretário de Cultura, Etevaldo Almeida, aqui com a gente. Secretário, ainda falando sobre questão de valores, financiamentos, a lei orçamentária anual prevê R$ 2.973.500 para o Mossoró Cidade Junina, mais R$ 700 mil para o Chuva de Balas. Só as bandas que já foram anunciadas ultrapassam aí R$ 3 milhões. Como é que vai ser essa matemática, essa ginástica financeira da prefeitura? Associando a esses valores, se você sequenciar a lei orçamentária anual, nós temos os valores que são atribuídos às quadrilhas, os valores que são atribuídos aos artistas locais que participam, não é, dos eventos, dos polos, enfim. Nós temos, somando o que está previsto na lei orçamentária anual, em torno de 5 milhões e poucos de reais. Então, a gente adiciona esses valores, sequenciando o que está Mossoró Cidade Junina, depois Chuva de Bala,
os demais polos, polo de cultura popular, enfim, a gente vai sequenciando com esses valores. Então, como previsão orçamentária, pode adicionar o que está previsto na sequência. Então, a princípio, a gente tem, dentro do que está previsto nesse planejamento orçamentário, a gente verifica, não é, essas previsões. Como está dito, são previsões para que a gente possa ir... Porque uma coisa é, como eu sou economista, vou poder falar. Uma coisa é a previsão orçamentária, outra coisa é exatamente o financeiro, o valor orçamentário, o financeiro, para que a gente possa, não é, saldar todos esses compromissos, enfim, fazer todos esses investimentos. Então, pode se somar, não é? Reforçando mais uma vez, nós temos como meta a captação de recursos através de patrocinadores, através de cotas de patrocínio, para que a gente possa consolidar todo o investimento na gestão do Cidade Junina 2022. Secretário, na semana passada nós recebemos aqui o Américo, que representa o Conselho de Cultura aqui do município de Mossoró, e ele fez uma crítica com relação à contratação das grandes bandas, né, dos grandes nomes, para o Mossoró Cidade Junina, em detrimento do investimento que é feito a artistas locais. Como é que o senhor avalia na balança ali a destinação de recursos para grandes artistas e para os que compõem aqui a cultura de Mossoró? Nós temos pautado, no contexto de se pensar o desenvolvimento da cultura do município de Mossoró de forma integral, seja vinculando artistas que participam de festivais nossos, de eventos, seja também envolvendo os artistas da terra, os artistas regionais. A gente tem pautado, primeiro, evidenciar da questão da transparência quanto à questão do direcionamento e do pensamento da consolidação no âmbito da política de cultura no município de Mossoró, contemplando todos os artistas. Então, a gente tem discutido, não é? E, claro, evidenciado que, por exemplo, o Cidade Junina, tomando como referência o cachê dos artistas, a gente tem tomado como referência o que está pautado a nível de mercado. Associando a isso, é que Mossoró Cidade Junina está sendo realizado no momento em que outros grandes festivais juninos estão sendo realizados, como, por exemplo, Caruaru, Campina Grande, e o que está posto, e a gente faz questão de evidenciar, porque a gente tem como meta e princípio a transparência da nossa gestão, do que investimos em cultura, é de que nós queremos deixar evidenciado que todos esses cachês que são direcionados para os artistas nacionais, eles estão respaldados nas leis que regimentam, não é? Essas contratações, são as leis nacionais pela 8666, que respalda todos esses cachês, mas, por outro lado, a gente tem esse compromisso da transparência. Associando ao que você questionou quanto ao direcionamento de recursos para os artistas locais, a gente tem pautado, não é, como meta da nossa gestão e profissionalizando cada vez mais o investimento no que diz respeito à valorização do artista do município de Mossoró. Os artistas que têm se evidenciado constantemente, não é, a cada ano e apresentado as suas potencialidades, a gente pautando a cadeia produtiva de arte e cultura. Então, a gente tem se fortalecido nesse sentido, pensando internamente. Nós temos como meta levar o que temos de arte e cultura para o país, valorizando os artistas da terra e assim, ao longo dos anos, a gente vai valorizando. Mas os valores não são muito discrepantes, porque a gente vê que alguns polos ali recebem uns valores mínimos em relação a estes nacionais. Obviamente que o impacto, a questão de estar tudo regulado, estar tudo de acordo com a avaliação dos preços normalmente que são cobrados por esses artistas nacionais. Mas existem polos que recebem R$1.000, de R$1.000 a R$5.000 para os artistas locais e ainda com uma série de burocracias. Uma excelente pergunta, Carol, para a gente explicitar a metodologia que foi trabalhado para que a gente pudesse pautar os cachês de todos os polos. Como que se foi trabalhado e como nós instrumentalizamos todos os processos. Nós tomamos como referência a metodologia que faz acesso aos cachês trabalhados nas últimas 3 cidades juninas que foram realizados de forma presencial, compensando,
não é? Essa atualização em torno dos valores, em torno da depreciação, em torno dos cachês que são pautados para os artistas. E nós tivemos que fundamentar nesses processos, são processos instruídos através das leis, né, todas como a gente colocava, e a gente trabalhou como referência uma média ponderada para que a gente chegasse aos cachês atualizados. São cachês que a gente, se for tomar como referência o que nós tínhamos anteriormente, todos foram valorizados, no sentido de se pensar desde o polo, que a gente denomina o polo principal, porque nós temos artistas tanto no Pingo como Boca da Noite, como nos demais polos, seja no Cidadela, onde nós temos participação de artistas em 3 palcos, porque nós temos também uma janela aliança do espetáculo, e os 2 palcos paralelos, seja na Arena das Quadrilhas. Então, todas as premiações e todos os cachês foram atualizados, tomando como referência, inclusive, a inflação posta nesses 2 últimos anos. Então, essa metodologia está apresentada na fundamentação da instrução dos processos, que estão todas disponíveis para a gente discutir, socializar, debater, aprimorar. Estamos abertos nesse sentido do diálogo, chamar atenção para todos os artistas que nós, enquanto secretário de Cultura, enquanto Secretaria de Cultura, estamos sim pautando essa gestão com transparência, a partir do diálogo, a partir do que nós possamos avançar enquanto gestão pública e sociedade civil organizada. O senhor falou que tem editais abertos, né, para a contratação desses artistas locais, mas muito se fala também e se reclama sobre a burocracia, que é para participar ali como artista do MCJ. Existe algo de diferente este ano? Veja só, existem 2 habilitações, não é? Quando se diz a questão da burocracia, está relacionada às habilitações que são normativas, fazem parte das instruções do processo, que é uma habilitação jurídica e uma habilitação artística. A habilitação jurídica feita pela Secretaria de Administração, a partir da gestão da licitação, e a habilitação artística feita no âmbito da Secretaria de Cultura. Então, assim, quando se diz a questão da burocracia, a gente discorda um pouco no sentido de que são documentos que são exigidos para que a gente possa instruir os processos conforme a 8666. Então, são documentos que são solicitados para que eles estejam realmente habilitados e para que a gente possa contratá-los. Inclusive, fazendo uma ressalva, que nós temos, os nossos editais, eles têm habilitações por 1 ano, né? Para o Cidade Junina, encerra-se dia 4 e todos esses artistas que estiverem habilitados poderão ser contratados à medida que nós formos trabalhando os demais eventos. Ressaltar, inclusive, nesse contexto, que alguns dos nossos editais, quando eles estão publicados, eles contemplam, por exemplo, os demais eventos. Então, o artista estando habilitado, por exemplo, no Polo de Cultura Popular ou como artista na categoria regional, eles podem ser contratados a qualquer momento que a Secretaria de Cultura viabilizar qualquer evento no âmbito do município, né? Então, existe essa articulação, mas a documentação exigida é exatamente para que eles se tornem habilitados mediante as leis que nos regulamentam e os órgãos de controle interno e externo. A gente tem aqui a notícia de que o ator e produtor Dionísio do Apodi denunciou, criticou, fez uma crítica, na verdade, em uma coluna que ele tem, da contratação do Chuva de Bala, para o Chuva de Bala, essa contratação de R$600 mil sem licitação. Como foi feita essa seleção, secretário? Veja só, a contratação da companhia para a execução do Chuva de Bala, ela literalmente está correta e dentro das normativas. Ela é por inexigibilidade, então é uma categoria de licitação. O que acontece? O Chuva de Bala, primeiro, evidenciar que nós encaminhamos um convite aberto, socializamos o convite com todas as companhias, com CNPJ ativo e que estivesse em atuação, trabalhando no município de Mossoró. Então, nesse sentido, nós encaminhamos para todas as companhias, tivemos retorno por e-mail de 3 companhias, somente uma externalizando, que se proporia a executar o espetáculo Chuva de Bala no país de Mossoró. Qual que é o diferencial em relação aos anos anteriores? É que em anos anteriores, na modalidade presencial, o Chuva de Bala foi realizado por 2 companhias, uma de dança e uma de teatro. Se a gente for tomar como referência o que foi pautado no orçamento
total, em torno de 600 mil, para execução do Chuva de Bala de 2022, tomando como referência aquela metodologia que a gente apresentou anteriormente, de que nós tomamos como referência o que foi previsto e realizado nos anos anteriores, nos 3 últimos anos presenciais, o Chuva de Bala desse ano ainda está com um valor inferior aos anos anteriores, na média dos anos anteriores. Então, a gente seguiu a tramitação seguindo a dinâmica da licitação por inexigibilidade, porque também resguarda, dada a particularidade do espetáculo, do musical, e aí é que diferencia o Cidade Junina em relação aos outros municípios, aos outros estados que realizam, porque o nosso é cultural e o grande diferencial é o Chuva de Bala nesse contexto. Então, só para socializar, e fantástica a colocação, porque nós estamos executando esse ano, inclusive com um valor inferior aos anos anteriores, tomando como referência a média dos anos anteriores, porém, só uma companhia está executando, porque somente uma companhia apresentou proposta orçamentária para executar o Chuva de Bala. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco tem mais conversa sobre Mossoró, Cidade Junina e também sua participação.